E aí, doutora Olá! Laura, boa E noite. aí, doutora Como André? Boa estamos? Como noite. estamos? Saudades, Muito hein? bom. Faz Saudades, tempo? pô. A senhora não vai para Belo Horizonte? Pois é. Fiquei sabendo que você vai ficar tomando de conta do, como é que chama? Não é paçoca, é Da tapioca da e das, tapioca. e das coisas aqui no consultório, né? Final de ano, né? É, alguém tem que trabalhar. Pessoal, é o seguinte, a doutora Laura, ela é anestesista, especialista em dor, tá? Além de ser um doce de pessoa, é muito minha amiga. Então, assim, é uma das poucas pessoas assim que frequenta a minha casa mesmo, pessoalmente, frequenta a minha casa, conhece o meu ambiente, conhece minha família, meus filhos, é uma pessoa encantadora. Ela trabalha junto com a doutora Catarina Couras, as duas fazem dor e fazem a parte de neuromodulação e de dor. Elas atendem assim com um volume maior lá no HCOR, que é o Hospital do Coração, e fazem parte da minha equipe no Sírio-Libanês também. Mas não é que elas fazem parte da minha equipe porque elas são da minha equipe nesse sentido. Elas fazem parte da minha equipe porque elas são muito amigas minhas e muito competentes. Então elas ajudam a dividir a carga de trabalho lá dos pacientes com dor crônica. Tá? Então assim, é uma pessoa fantástica de se conhecer. E ela tem Só um faltou uma conhecimento, coisa, né, André? A diga gente é lá. paciente da Mari, né? É verdade. Ela se trata com a minha mulher aí. Tem mais. Tá com consulta O Diego agendada do para CIS, um segunda. abraço, Diego. Fica com Deus, irmão. O Diego do CIS, o pessoal lá do CIS, do Pará, de Oriximiná, estava lá esses dias. Um abração, Diego. Aí, o que acontece? A doutora Laura, ela tem um conhecimento que eu não tenho tão aprofundado, e a doutora Catarina também, que faz dor com a Imagina. gente, que não tem tão aprofundado, que é a questão relacionada aos medicamentos e às drogas, porque a doutora Laura, como anestesista, ela tem um conhecimento maior relacionado a esse tipo de terapia e de tratamento. Na ortopedia, especificamente falando, a gente tem pouco aprendizado em relação ao uso de medicação. O que a gente acaba aprendendo é com estudos próprios, tá? É com estudos próprios. Mas o pessoal da anestesia, eles têm uma preceptoria, eles têm um conhecimento maior do que a gente. Então, eu convidei a doutora Laura para vir hoje aqui para a gente discutir medicação, tratamento medicamentoso e assim o que a gente pode trazer de informações em relação a efeitos colaterais, dependência clínica, uso crônico desse tipo de medicação. Então, vocês fiquem bem à vontade de fazer perguntas, que a doutora Laura vai responder tudo que for possível. Eu vou deixar ela se apresentar aí para vocês. Bom, o doutor André já falou tudo aí. Sou especialista em anestesiologia, acupuntura e subespecialista em dor, né? Na verdade, eu acho que a questão maior não é nem saber muito sobre as medicações, né? Mas lembrar de todo um arsenal terapêutico e direcionar ele para o tipo de patologia. Acho que no dia a dia é muito difícil você ficar prestando muita atenção, tempo de ação disso, tempo de ação daquilo. Mas sim, se você se atentar, principalmente, a qual, qual que é o fundamento daquela dor, de onde está vindo, aí sim você vai saber melhor qual que é o arsenal que você vai utilizar. Eu acho que o mais interessante é isso, né? É como você falou, tipo assim, não precisa ser um anestesista para tratar da dor, mas precisa conhecer algumas medicações para escolher a melhor terapia para aquele paciente naquele momento, né? Sim, mas por exemplo, eu sempre uso esse exemplo que eu estava lendo o consenso para fibromialgia. Aí você vê Uhum. as medicações que têm níveis de evidência para fibromialgia, elas não batem com o que você pensa intuitivamente falando. Então, se você não parar para estudar, você não vai entrar dentro daquele É, consenso do que é. Outra coisa que eu acho super interessante, que às vezes a gente perde assim, a oportunidade de tratamento, por exemplo, você chega lá, você prescreve a pregabalina, que é para o pessoal que muita gente conhece, mas é uma medicação específica para dor, mais específica para dor neuropática. A gente não vai tentar sair um pouco do técnico para não ficar muito pesado, mas é uma medicação exato. específica para dor neuropática. Então, a dose padrão é 75 miligramas de 12 em 12. Aí o paciente não tem uma boa resposta, a gente já tem aquela Tchau! vontade de trocar de medicação antes de você tipo, aumentar a dose para de 8 em 8, ou depois passar para 150 de 12 em 12, chegar numa dose plena de 150 de 8 É, em 8 horas. Então, às vezes, você está queimando uma medicação
por você não saber fazer o manejo adequado das doses. E eu acho que isso é uma carência que a gente tem. Mas assim, não é só na ortopedia, sabe, André? Quando a gente vai trabalhar com dor, ainda mais eu que passo as visitas, né, da equipe, a gente vê que não é uma falha da ortopedia, mas é uma falha das pessoas que não lidam diariamente com a dor, tipo, o tempo todo. Sim, Então, assim, ver a cirurgia geral, a própria neuroclínica, entendeu? Então, assim, é uma falha no geral, mas eu acho que é mais da habilidade do dia a dia. E é bem que você falou, às vezes conhece a dose inicial, mas até exato, onde eu vou chegar exato, para exato. dizer que aquela terapia falhou, né? Exato. E assim, e falando da questão do uso de medicações, tem uma coisa assim, super interessante que também, quando essa informação chegou para mim, foi bem contraintuitiva, que o pessoal nos Estados Unidos eles estão dando preferência para terapias alternativas, como alternativas entre aspas, mas como a neuromodulação, antes de iniciar o uso de opioides. Então, só para o pessoal ter uma noção, os pacientes com dor crônica nos Estados Unidos, hoje, eles dão prioridade para você colocar um neuromodulador, que é um chip medular para É. controlar a dor, do que entrar com um opioide mais forte, que nem tramal, que pelo amor de Deus, o pessoal toma que nem água, né? Oxicodona, metadona, dimorfo, que são medicações que a doutora Laura a gente está É. habituado a prescrever. Então, eles É. inverteram, A escala dão até analgésica. a escala analgésica, dão até prioridade para neuromodulação antes da medicação, porque eles tiveram problemas seríssimos Com de opioide. dependência química. Exatamente. Aí quando me apresentaram esse artigo, eu falei, pô, mas eu falei assim, aí eu queria a sua opinião em relação a isso, que eu estava até querendo ouvir isso já há algum tempo, mas eu estava esperando a live para a gente perguntar. Aí eu fiquei pensando assim, eu fiz uma pergunta, pô, professor, é o Nikesh lá, como é que chama? Fugiu o nome dele. O da Boston. Nossa, O deu indiano da branco. Boston, o gênio dele. Nikesh é o primeiro nome, o O... sobrenome dele eu esqueci. Aí eu cheguei para ele e falei, pô, doutor, mas estranho, porque será que não é o perfil do americano? Porque no Brasil, o paciente não quer tomar remédio. Tá falando do Você fala para ele Patel? assim, Patel, exatamente, ele fala assim, Nikesh Patel, exatamente. Eu falo É. assim, eu falei, doutor Patel, no Brasil o paciente não quer tomar remédio. Você fala assim, ó, você tem que tomar, e o cara não quer. E você fala assim, pô, a dor é mais deletéria do que o analgésico, mas o cara não quer. Então, será que essa questão dos opioides ou da dependência química não é uma coisa relacionada a características do americano, a características socioeconômicas do americano, socioculturais, e não em relação à parte orgânica? Ele me mostrou um gráfico super interessante. Ele falou, André, é o seguinte, na curva de opioides, vocês são os Estados Unidos há 10 anos atrás. Então, há 10 anos atrás, a gente era você. Então, vocês podem não evoluir para isso, como vocês podem estar no início do problema. Então, vocês podem correr atrás disso, ou não. Mas fica uma É. advertência sobre isso. O que você acha em relação a isso? Onde que eu vejo o maior problema, tá? É no início de um tratamento de uma dor aguda. Sim, também. Concordo. Quando sai de um pronto-socorro, o paciente. Sai não, ele vai para o pronto-socorro, na verdade. Ah, dor intensa, daí começa, né? Dipirona não fez efeito, tramal não fez efeito, corticoide, daí vai para morfina Sai com interna. receita de oxicodona no primeiro episódio de lombalgia, pronto-socorro. Eu fico Ou louco. quando já recebe o oxicodona, por exemplo, né, que foi um dos grandes responsáveis pela crise do opioide nos Estados Unidos, um dos, né, direto do pronto-socorro, na primeira crise de uma lombalgia, sem nenhum tratamento e principalmente, será que não teria uma outra medicação mais eficaz para aquele tipo de dor, né? Sim, Essa é a pergunta inicial. uma E corticoterapia, né, endovenosa, ou às vezes até mesmo um relaxante muscular. que é tão Porque assim, simples, né? quantos quadrilombalgia, às vezes, Não, né, voltarei com o por uma Cotex que a gente fazia na época contratura. da minha residência de ortopedia, salvava todo mundo, pô. Hoje Exato, o cara dá entendeu? Dos oxicodona quadros de é lombalgia VO. aguda. Então, Sim, assim, é por aí que vai. E daí acaba. Ah, o paciente veio ontem, foi liberado. Daí veio hoje de novo. Óbvio, a dor não foi tratada. Você deu um analgésico potente, ele vai ficar sem sim, dor por 4 horas. Daqui a pouquinho exato, ele vai voltar de novo no dia seguinte. Vai liberar de sim, novo. No terceiro dia a pessoa desiste interna, só que interna com morfina de 4 em 4 horas. exato. Aí já cria aquela sensação de bem-estar, aquela falsa sensação de bem-estar e o problema não está sendo tratado, né?
E Então, assim, isso eu acompanhei, que eu vejo um peso muito grande da indústria farmacêutica, entendeu? Quando eu era recém-formado, eu tinha acabado de sair da residência. Aí eu ainda tinha uma relação com os residentes de ortopedia, né? Ainda tinha uma relação com os residentes de ortopedia, aí eles começaram a prescrever oxicodona para todo mundo, pô. Por quê? Porque o exato. Oxycontin aliciou eles e dava benefícios, assim, não benefícios errados, mas patrocinava viagem, patrocinava curso, dava receituário, dava carimbo, dava espelhinho para índio, sabe? Para os meninos prescreverem. Aí É. eles já O, entravam nessa rotina e nem sabiam assim o perigo do que eles estavam prescrevendo. Que bom, alguém está falando do meu pai aí, um abraço. Obrigado pela o lembrança. bom do Brasil é que, assim, querendo ou não, bom, assim, entre aspas, né? É que aqui a oxicodona veio muito cara, né? A Sim, medicação é cara, então é pouco acessível para um tratamento e a paciente ficar usando demais. É, mas lá nos Estados Unidos ele entrou como terapia para dor moderada. Então não foi só para dor intensa, né? Que daí sim, se você pega a dor moderada, nossa, tipo, quase praticamente, sei lá, 50% dos quadros álgicos vai ter dor moderada. Se tá num pronto-socorro, no mínimo moderada é a dor. Ninguém vai para um pronto-socorro por causa de uma dor leve, né? Ele exato, vai exato, marcar consulta com o seu médico. Então, exato, exato. assim, é a grande complicação. Então, assim, eu acho que a dor aguda em si é o nosso foco principal. Óbvio que a dor crônica também vai levar a várias complicações, né? Mas o tratamento inadequado de uma dor aguda, além de levar a uma dor crônica, ela ainda Sim. pode levar a esses quadros de dependência opioide, porque é a primeira medicação que o médico do pronto-socorro vai prescrever quando o paciente já está ou refratário às medicações que foram utilizadas antes, ou já chega com uma dor muito intensa, né? E às vezes é ineficaz. Por exemplo, não Não, é e eu só falo, quadro eu falo isso muito. ortopédico. Não, eu falo isso muito para os pacientes. Eu falo, gente, é o seguinte, claro que você tem que tratar a doença, porque você tem uma pedra no sapato, você tem que tirar a pedra no sapato. Enquanto você continuar andando com a pedra, o problema vai estar ali. Mas eu falo para eles, eu falo assim, no entanto, é muito importante que vocês tratem a dor, porque se você não tratar a dor de uma maneira efetiva, isso vai dar uma lesão neuronal, você vai ficar com uma dor crônica e depois, mesmo eu tirando a pedra, essa dor vai Está persistir naquele sensibilizado. local. Está Faz o que a sensibilizado. gente chama de sensibilização central, né? Que é o paciente já tendo um limiar menor de dor, né? Tipo, Sim, ele vai ficar mais sim. sensível. Por isso que eu falo, pessoal, falo assim, pessoal, tem que tratar a dor. Você pode tratar a doença, mas você tem que tratar a dor. Se você não tratar a dor, as consequências vão ser severas. Aí eu tinha uma pergunta super interessante. O pessoal colocou aqui, ó, o corpo se acostuma com medicamentos, exigindo a troca deles ou o aumento da dose? Como que vocês anestesiam? Assim, o organismo faz tolerância É. geralmente ou isso é mais mito? Como que isso funciona na prática, Laura? Não, você observa assim, por exemplo, vamos considerar o paciente bem crônico, fibromialgia, né, por exemplo. Muitos pacientes, às vezes, começam realmente o tratamento em uma dosinha bem baixa de medicação, até abaixo da dose terapêutica, que seria 75 miligramas ao dia, de uma pregabalina, por exemplo, Uhum. e você vai tendo que aumentar a dose progressivamente, não só é, porque você começou com uma dose pequena para testar efeito colateral. Às vezes ele respondia para essa dose e de repente o quadro foi piorando e você vai tendo que aumentar a dose da medicação. Não é bem que se acostuma, mas às vezes a própria evolução da doença faz com que você tenha que aumentar as doses, né? É diferente, por exemplo, isso é um neuromodulador, né? Só para as pessoas entenderem, a pregabalina, a gabapentina, a gente considera neuromoduladores usados em vários tipos de dores crônicas, dentre elas a dor neuropática que a gente comentou, que o doutor André citou inicialmente. Na Mas prática, os porque às vezes tem o opioides, pessoal. Não, na agora prática, os porque às vezes tem o opioides não. pessoal. Não, na prática, porque às vezes tem o pessoal que vem assistir, às vezes tem colega, etc, etc, tal, que também está assistindo. Quando você tem uma pregabalina, uma gabapentina, você opta por um aumento da dose antes de trocar da classe de medicação. Seria essa a abordagem Sim, inicial que a gente faz. E exatamente, tá? tranquilo. Já em relação aos opioides, a gente tenta sempre manter com a menor dose possível ou associar outras medicações de menor potencial É, analgésico, né? Que nem o dipirona, opioide paracetamol. nunca vai ser uma medicação única, né? Você sempre Sim, tenta associar, tipo, por exemplo, no quadro de dor crônica, você sempre vai ter, antes do opioide,
ou um neuromodulador, como a pregabalina, a gabapentina, um analgésico simples, como uma dipirona ou um paracetamol. Em alguns casos de uma agudização da dor, vai entrar com um anti-inflamatório, por exemplo, ou um relaxante muscular. E aí sim vem um opioide. Então ele vai Sim, estar como é? sempre Ele está sempre associado, como um né? resgate, né? Mas não deve ser É. nunca a medicação principal, né? E o próprio Ah, tratamento da dor crônica, ela exige isso, né, André? Exatamente sim, porque na dor crônica a gente já tem uma sensibilização central, ela precisa que seja atacada, digamos assim, de todos os lados, né? Então, ela exato. precisa que tenha medicações que possam agir em todos os receptores de dor, o máximo possível, pelo menos, né? Sim. Eu tenho a Mari está falando aqui que ela toma gabapentina e tramal por causa de uma mielopatia que foi operada e deixou uma dor crônica. Mari, assim, você pode ter uma abordagem de fortalecimento muscular e reabilitação física que é fundamental no seu caso. É fundamental que você tenha uma abordagem medicamentosa e a gente tem que ver se a dose da sua medicação está adequada para os seus padrões. E hoje, a doutora Laura, a gente faz tratamentos um pouco mais agressivos para esse tipo de dor, que é É, neuromodulação e outros tipos de abordagem. Então, você fique à vontade, a gente te dá uma segunda opinião, tranquilo. é. E a gente Ou, vê, ou, como você comentou, a gente tem outras coisas que não são medicamentos, né? Que são as terapias complementares. A acupuntura, por exemplo, é uma delas. sim. O que você Óbvio acha que da acupuntura realmente falando? eu sou especialista em acupuntura, né? E eu Assim, utilizo muito no consultório. vou falar a minha visão, tá? Bem sincero, porque o pessoal sabe, normal. Eu tenho, apesar de assim, eu não posso falar contra, porque tipo, é uma especialidade médica extremamente reconhecida e com inúmeros trabalhos publicados. Então, assim, eu não teria nem argumento para falar contra. Mas eu tenho, digamos assim, um pouco de resistência em relação à parte racional daquele tipo de acupuntura tipo auricular para tratar pancreatite, entendeu? Estou dando um exemplo bizarro. Não é uma coisa que me agrada muito, apesar de eu ter muitos pacientes que melhoram, então eu não posso nem Concordo falar com contra. você. Agora, eu tenho um resultado muito bom quando a gente faz tipo, a acupuntura, por exemplo, para agulhamento a seco de ponto gatilho para tratamento localizado, com um resultado excelente. Eu estava com uma contratura muscular periescapular aqui, pô, eu fiquei quase 6 meses com dor. Eu fiz uma infiltração de biológico e fiz uma liberação miofacial pô, o resultado é excelente. Então, assim, você É, como especialista, você concorda? Você acha que é. a abordagem local tem um resultado melhor? Como é que você faz na prática lá? Eu uso muito eletroacupuntura. A eletroacupuntura, ela intensifica muito mais uma acupuntura sistêmica, mesmo pensando na acupuntura sistêmica, que já tem um efeito muito bom em vários trabalhos, a eletroacupuntura faz com que esse efeito venha mais rápido, né? Então, o paciente tem um benefício, uma redução da dor mais rápido do que somente utilizar a acupuntura sistêmica, que é aquela colocação só das agulhas. Então, usar o estímulo elétrico é como se fosse, sei lá, na segunda sessão você já consegue ter um alívio bem legal da dor, entendeu? Coisa que, sei lá, precisa Sim. levar 10 sessões numa acupuntura sistêmica, muitas vezes. A acupuntura auricular, eu concordo com você. Geralmente a gente associa a auricular à acupuntura sistêmica ou à própria eletroacupuntura. Então, eu coloco os pontos na orelha, Eletroacupuntura, mas no dia a dia. não, mas a eletroacupuntura você faz o funcionamento do ponto gatilho e aí você faz uma estimulação elétrica na agulha, Exatamente. para o pessoal entender. Exatamente. Não só de ponto gatilho, tá, André? Ponto gatilho seria uma das patologias que a gente consegue tratar com a eletroacupuntura muito bem. Então, assim, a gente agulha como se fosse um agulhamento a seco que você fez, que vai lá, agulha, estimula, Para mim foi ótimo, foi muito bom. por exemplo, só que daí a gente consegue fazer esse estímulo mais prolongado. Pensa você ter esse estímulo por 20 minutos. Como se fosse a Ah, mão legal, fazendo isso legal, daqui, ó, legal, legal, naquele legal, legal. ponto por 20 minutos, entendeu? Fazendo numa Sim, frequência contínua e numa intensidade contínua, entendeu? E não só nos pontos gatilhos, né? Por exemplo, a eletroacupuntura é muito utilizada em vários quadros de dor. Eu costumo para trigêmeo, são sim, dores faciais, para dores no ombro, tendinite, artropatia de ombro, pós-operatório de cirurgia de ombro, que é bem doloroso, né? Para quem já fez, sabe? E sim. recuperação pós-operatória é um pouquinho difícil, a reabilitação. Joelho.
quadros de dores lombares, seja de causa muscular ou até mesmo a causa, uma hernia de disco, por exemplo. E isso, o ponto é tanto no local de dor, como Sim, utilizando em pontos distantes também. muito legal. Acho, eu vou usar aqui o comentário da Marinei Brito. Ela falou assim, eu tomo Tramal, Oxicodone e Beta-30, mas claro que em horários e com intervalos intercalados, alguma coisa assim. Aí eu queria usar o exemplo, assim, eu não sei se ela quis dizer direito, exatamente que assim, o Estou beta-30 ela tentando faz com achar. intervalo, não, o beta-30 ela, tá um pouquinho assim, o beta-30 ela faz com intervalo porque são injeções de corticóide, ou ela quis dizer que ela intercala o tramal com oxicodone, aí a importância de você ter uma avaliação assim um pouco mais precisa. Os Vamos pegar esse opioides, exemplo. Eu acho eu legal quero, esse eu quero exemplo. pegar esse exemplo porque assim, ou se a gente estivesse falando que é muito comum o paciente vem tomando tramal e Tilex. Assim, então, assim, esse exemplo é muito legal, porque assim, os opioides, pessoal, e isso fica para os médicos também, porque é uma coisa frequente. Os opioides, eles vão agir de uma maneira geral no mesmo receptor. Então, se você der dois opioides juntos, nenhum dos dois faz efeito. É, Aí eu costumo usar o exemplo assim, eu falo assim, você tem um montinho de vaca branca e um montinho de vaca preta, e eles têm que passar pelo mesmo corredorzinho. Se você colocar os dois montinhos, do outro lado não vai ter nem a vaca branca nem a vaca preta, vai ter uma mistura, mas não vai ter uma grande concentração de nenhum ou de outro. é isso Assim, é mesmo. só um exemplo, eu não sei como ela toma, mas assim, ou você toma o tramal, ou você toma oxicodona. Não adianta você tomar um, depois 2 horas o outro, você está inibindo o efeito de um contra o outro em vez de ter resultado efetivo, mas eu É, acho que ela quis dizer que ela faz o beta-30 com intervalo, só a gente usou só como exemplo. é, lembrando assim, beta-30 corticoide, né? A gente vai pensar em Sim, usar ele. Vamos excluir as doenças reumatológicas, né, daqui do assunto. Mas a claro. gente vai usar ele nos quadros de dores, em quadros de agudização da dor, né? E assim, com muita cautela também. Não vamos ficar usando corticoide toda semana. Pensa o paciente usar corticoide toda semana. Vai causar uma complicação que os ortopedistas odeiam, osteonecrose, Causa osteonecrose, causa né? síndrome de Cartilagem. O pessoal questiona muito a questão do corticóide, eu falo sempre assim, falo, gente, é o seguinte, o problema do corticóide não é a dose. Às vezes eu vou fazer um bloqueio de múltiplos níveis, eu uso uma dose maior. Por exemplo, assim, a injeção padrão é uma ampola, seria a injeção padrão. Por exemplo, assim, eu sou um homem grande, às vezes eu tomo 2 ampolas quando eu estou com dor agudizada, às vezes eu uso 3 ampolas para fazer uma Uma vez infiltração. a cada 3, 6 meses. Exatamente, porque o problema o que o pessoal ficou com isso na cabeça, era aquele vozinho que ia toda semana na farmácia e pedia para fazer toda semana. Aí você vai desequilibrar a sua parte hormonal, aí vai dar edema, vai dar inchaço, vai dar síndrome de Cushing, vai dar outras complicações sistêmicas, Exatamente. Lesões inclusive a ósseas. osteonevrose de fêmur, pelo uso crônico do corticoide, mas é pela frequência de repetição, não é pela dose de uma aplicação. Então isso daí é até uma coisa interessante da gente desmistificar. A Ingrid É, está perguntando aqui se a eletroacupuntura poderia melhorar a sensibilidade de membro com perda por dano medular. Ou, Ingrid, assim, tudo que você fizer uma estimulação local daquele sistema imune, daquele sistema, entre aspas, de defesa de sensibilidade, é válido. Eu vou deixar a doutora Laura responder, mas assim, eu acredito que sim, melhoraria. A sim. neuromodulação hoje, a gente, se fosse o caso, a tratamento de neuromodulação, você amplifica os estímulos e você tem uma melhora ainda mais assertiva e mais aumentada. Tá? No Exatamente. seu caso, que é uma perda de sensibilidade pequena, talvez a eletroacupuntura seja uma opção interessante. É, Da Ingrid, pelo menos exatamente, pela minha André. paciente eu conheço. Exatamente, André. A eletroacupuntura pode ajudar sim. Inclusive, a eletroacupuntura tem muitos trabalhos sobre o AVC, né? Quando o paciente tem espasticidade pós-AVC e tudo mais, a gente usa a eletroacupuntura para melhorar, inclusive, esses quadros também. Ah, que legal. Mas eu concordo com o que você falou. Às vezes o quadro ele é tão intenso que assim, não é o tratamento complementar com a eletroacupuntura que vai resolver, mas sim outras terapias neuromodulatórias, como por exemplo o eletrodo medular, né? Que daí Não, realmente sim, seria e uma mais eficaz. eu costumo dizer que o mais importante é que esse tipo de paciente que tem esse perfil crônico, que ele esteja sempre se tratando, sempre procurando novas alternativas e sempre buscando caminhos diferentes, porque a tecnologia vai chegar até ele, entendeu? Ele tem que achar qual é o caminho que ele vai ter que ir. O problema são os que desistem. Aí eu É, tinha a doutora Virgínia, que era minha professora de pneumo, puta, uma maluquinha, mas gente finíssima. Aí ela contava uma coisa super interessante. Ela falou que, por exemplo, assim, a gente até hoje a gente ouve falar de tuberculose, dá até um arrepio, né?
que as pessoas morriam de tuberculose, tinha aqueles retiros de tuberculose, aquela coisa horrorosa. Aí ela falou assim, pô, quando tinha aquele paciente, o velho oeste lá, antigo oeste, o cara recebia a notícia que ele estava com tuberculose. Pô, o cara caía nos prostíbulos, ia beber, virava dependente, etc. Morreu, pô. Você tinha aquele paciente que tinha tuberculose, que ia para aqueles retiros que nem Campos do Jordão, nas montanhas, pro ar puro. Um dia chegou um antibiótico para tratar a tuberculose. Ninguém morre mais de tuberculose hoje. Os que viveram se beneficiaram daquele avanço científico. Os que morreram, morreram. Então, enquanto Exatamente. você estiver naquela linha de tratamento, enquanto você estiver buscando alternativa, enquanto você estiver tomando medicação, enquanto você estiver fazendo tratamento, procurando outros profissionais, você está dentro da margem que a ciência pode chegar até você. Se você desistir, acabou. Pô. Exatamente. Ó, tem uma pessoa aqui que até vale a pena, só vou ler o comentário dela e eu vou falar de um caso do hospital que eu tinha passado visita. Doutor, tenho uma dor constante, como se fosse uma cólica menstrual. Estou com sobrepeso, nunca sei se é lombar ou coluna. É incrível como às vezes isso daí se repete. A volta e meia aparece alguém internado no hospital que eles falam que é uma dor lombar, mas na verdade é uma dor pélvica em mulher Pélvica. com uma Muito verdade. irradiação lombar, entendeu? É muito Sim. frequente. Então, assim, eu já peguei vários pacientes que estavam no hospital internado com dose de opioide, já com morfina de horário, alguns até com restiva já. Então, assim, tava com restiva e a morfina, não era nem morfina de resgate, era morfina de horário. Exatamente. Mas não tava com Buscopan. Exatamente. Assim, isso daí também é uma questão assim, de propedêutica. Assim, primeiro que o pessoal não ouve o doente falar, né? Aí, pô, aí eu falo assim, pô, assim 90% dos diagnósticos eu mato na conversa. Às vezes o paciente É. chega e fala, doutor, eu quero ver, o cara fica empurrando o exame para você ver. Eu falo, amigo, assim, eu vou Vão ver com seu exame, juro calma. por Deus. Eu Vão falo, com juro por Deus, calma. vou ver seu exame. Mas assim, o Também. mais importante não é o exame. O mais importante é o que você tem para me dizer, que é o que você tem para me dizer. Às vezes eu pego aquele e falo, putz, isso daqui é isso. Esse daqui não é isso. Então, assim, às vezes a gente realmente fala no diagnóstico. E a dor crônica pélvica, ela é algo pouco diagnosticado, né? E às vezes o pessoal É. procura ginecologista, médico especialista em períneo, eles escambau a quatro e não consegue achar um tratamento efetivo para a dor crônica pélvica, tanto que a gente tem uma entidade diagnóstica, que é a dor crônica complexa pélvica, sem diagnóstico específico, indeterminado. A neuromodulação e outros tipos de tratamento e os de medicação também são tratamentos possíveis. Então fica a dica para as mulheres que têm dor pélvica aí. E outra coisa também são os quadros de dor lombares crônicos, né? Às vezes os pacientes não dão importância na reabilitação, na fisioterapia para tratamento de dor lombar crônica. Fisioterapia, alongamento, fortalecimento muscular, core. Mas assim, mas isso eu acho que também a gente também, por exemplo, assim, quando a gente fala mal de um colega, a gente fala mal do Às colega. Quando a vezes, gente faz uma autocrítica, a gente faz uma autocrítica. Mas assim, a maioria dos pacientes, ou não a maioria, mas assim, uma grande quantidade dos pacientes, eles querem tudo de mão beijada e também isso não que eu quer ia fazer o falar esforço. agora para você, André, exatamente isso. Então, assim, é importante o paciente entender que nem tudo na dor vem fácil, o alívio não vem fácil muitas vezes, né? É um passo de cada vez, é uma vitória de cada vez. Tem seus altos e baixos no tratamento de dor crônica, mas a reabilitação é extremamente importante. Por que eu estou falando isso? Eu tive um caso, por exemplo, também no hospital, a paciente ficou internada por um tempo e, e daí foram utilizando opioide. Só um minuto. Ô, Dérica, aproveitar que você entrou, você não me falou como é que foi a programação da minha doente hoje, então depois você me fala, tá? Me manda um zap. Obrigado pela presença. Fala, Laura, e aí? Acabou saindo com metadona de horário de alta. E óbvio que a fisioterapia dentro do hospital é muito diferente de uma fisio fora. Sim, claro, claro. O que aconteceu? De tanto ficar depois no ambulatório conversando com a paciente e insistindo, ela realmente foi fazer a fisio adequada. Sim, porque Não o deu, pessoal acho também vai que. naquelas físio de convênio e às vezes a físio é ruim também, né? É, exatamente. E daí o que aconteceu? Deu 3 meses, começou a desmamar o opioide da paciente, entendeu? Ela saiu do hospital com uma carga de opioide assim bem alta para controle de dor dela intra-hospitalar. Depois, conforme foi passando a fisioterapia e foi evoluindo na fisioterapia e na reabilitação, ganho de força muscular e tudo mais, foi limpando os opioides.
Ou seja, a resposta não era o opioide, não é o opioide que vai tratar a doença do paciente. Óbvio, vai dar analgesia, vai dar uma melhora. Só que Sim. a nossa ideia sempre é o quê? Melhorar o quadro inicial e depois E suspender. reabilitar esse bem. Exato, tem que deixar esse paciente sem medicação. E outra coisa que eu acho muito interessante, a gente que lida com dor crônica, a gente tem uma visão maior disso, mas uma grande maioria das equipes médicas não tem, que é a questão da parte emocional agindo nos sistemas e nos mecanismos de dor. Então, É, assim, isso daí eu acho que. Então, assim, o médico que é tratador, ele tem que ter um conhecimento de alguns antidepressivos, algumas classes de medicações antidepressivas, alguma classe de medicações ansiolíticas, que a gente vê que tem um efeito muito bom no controle da dor e no controle desses pacientes. é. Aí eu costumo falar brincando, vou deixar registrado aqui, mas eu acho, e é bem simplório, mas é só a título de visualização para o pessoal que está aqui. Eu falo, gente, é o seguinte, toda dor é emocional. Aí o paciente está na sala lá, ele olha com aquela cara, né? Aí eu falo assim, calma, não me xinga, eu sei que tá querendo falar, pô, doutor, caralho, eu tenho uma puta de uma dor, você vai falar que é psicológico. Eu falo, não, não é isso, eu vou te explicar, eu te dou um beliscão, tudo bem. Esse beliscão vai gerar um impulso, que vai gerar esse impulso do lugar do beliscão até a minha medula, na minha medula ele vai subir no meu cérebro, no cérebro ele vai ser analisado por dois cérebros, simplificando. Um vai fazer uma análise física, o outro vai fazer uma análise emocional. A Bem tendência isso. é o estimulador continuar. Se um dos dois disser que não é dor, eles bloqueiam. Então, assim, a dor ela é uma percepção do cérebro a um estímulo. É isso mesmo. Aí o pessoal fala assim, tá bom, André, me dá um exemplo. Eu falo, vou te dar um exemplo. Se eu for e beliscar a doutora Laura, ela vai tirar o braço porque está machucando ela. Agora, se a minha esposa vier e a gente está assistindo um filme de comédia, ela me belisca e fala, pô, André, olha esse cara aí, igualzinho você. É o mesmo estímulo que é um beliscão, no mesmo local, com a mesma intensidade, mas ele não vai me causar dor. Porque o meu cérebro vai interpretar que aquilo não é uma agressão, aquilo é uma Exatamente. demonstração de carinho ou de afeto. Então, esse é um exemplo simples em que a gente consegue entender que o estado emocional não é depressão do ponto de vista psiquiátrico, mas o estado emocional, o estado depressivo que o paciente com dor crônica fica, às vezes a falta de suporte ou de compreensão da família e dos amigos e dos familiares. Esse quadro, ele interfere na dor, E de ter né? um Ele médico interfere na dor. também, às vezes não é só a família, né? E às vezes também é um pouco difícil para a família se ela não foi bem estruturada, ou se ela não foi, Orientado, se não foi exatamente. orientada adequadamente para a família sobre isso, né? Sobre essa sensibilização a mais que o paciente sofre. E aí entra essa questão do paciente que abandona, né? E por Ou o isso que você paciente tem, que por isso que a pula gente, de médico a e a médico. gente, eu mando chamar a família, pô. Eu falo É, assim, olha, e às vezes eu falo assim, às vezes eu falo assim, olha, eu entendo que é difícil para você, porque é difícil você viver com alguém que está sempre reclamando, que é isso, que é isso. Eu entendo, mas assim, entenda uma coisa, ela sente a dor, pô. exatamente. Então assim, E, vocês têm que entrar num equilíbrio que ela pode até tentar reclamar menos, mas você tem que ter mais empatia ao que ela sente. E ninguém aí gosta quando de estar família, irritado todo dia. exato, mas aí quando o familiar entende isso e começa a suportar, ele vai bem. Fala pra gente um pouquinho dos antidepressivos que você acha que tem uma ação melhor, que você prescreve habitualmente, o que você sente em Olha, relação a isso? o que, que a gente tem realmente de maior comprovação em tratamento de dor crônica relacionado aos antidepressivos, tá? Na verdade, aos medicamentos que podem tratar a depressão, na verdade. Os duais, o que, que são os duais? Os medicamentos que agem tanto serotonina quanto a noradrenalina. Venlafaxina, duloxetina, são medicamentos que a gente usa muito no tratamento de dor crônica. Além disso, a gente tem também a amitriptilina, que é extremamente útil em quadros, por exemplo, de dor neuropática, ou pacientes que têm dor crônica e têm um distúrbio do sono associado. O Sim. Donarém, por exemplo, Mas que também a amitriptilina, o problema é o aumento do apetite, né? Eu acho isso um efeito é, colateral ruim. mas isso para alguns Na minha pacientes, né? especialidade de cirurgia de coluna, entendeu? Não, não digo como um Mas, todo, por né? exemplo, em outras especialidades, por exemplo, a gente tem é, enxaqueca, outros quadros de dor em que o paciente, na verdade, ele não está com sobrepeso. Às vezes ele tem perda de apetite, exatamente por quadro de um quadro depressivo que ele entrou, às vezes, pela dor crônica, entendeu? Em que você quer Sim. exatamente promover o contrário. E ele, às vezes, tem associado esse quadro de insônia.
Então, a primeira opção que você pensa é uma medicação que vai aumentar o apetite dele, ou pelo menos que não vai inibir mais o apetite dele, e que vai melhorar o sono. Aí a amitriptilina é muito legal, entendeu? Já Eu em também, outros a gente casos, indo para a área um pouco da doutora Catarina, mas também aproveitando que você está aqui para tirar minhas dúvidas. A gente ainda tem evidência de amitriptilina em dose baixa para prevenção de enxaqueca? tem sim, tem sim. Legal. Lembrando que a enxaqueca ela tem vários gatilhos, né? Um deles é a Sim, alteração de sono. Então, assim, exato. eu acho muito difícil a amitriptilina perder espaço. Eu também acho. Eu só fico meio encarado porque eu tenho o pessoal engorda. A pessoa me fala, doutor, eu engordei por causa do corticóide. Eu falo, não, você engordou porque você não faz exercício, você está comendo muito, você não tá. É, Mas assim, quando é a amitriptilina, eu me sinto culpado. Eu é, falo, puta, e essa o daí é legal ele que. é que a amitriptilina para dor, muitas vezes a dose inicial dela é 12,5 miligramas. É meio comprimido, né, Isso do em glucose. questão de aumento de peso não é tão Não vai significativo tanto, sim, assim, também entendeu? concordo, concordo. O problema é que muitas vezes precisa, eu já vi pacientes, por exemplo, indo a 75 de amitriptilina, entendeu? E aí realmente é uma Sim. dosezinha que traz como efeito colateral a questão do apetite, né? Aí Mas, aqui por a exemplo, Ingrid a fez gente um pode também. comentário que eu não quero bater nessa tecla que eu acho importante para a gente comentar aqui. A Ingrid bateu um comentário que a Ingrid chegou hernia de disco extrusa, tratamento cirúrgico de urgência, né? Então chegou a tomar Dimorf, pregabalina em altas doses para aguentar o tratamento, operou na urgência, altíssimas doses de corticoide, 6 meses de pregabalina, Etna, os Dimorf, os Escambau A4. Hoje ela está falando que ela está só no ansiolítico e que ela não É tem o vergonha disso. desmame que a gente Então, falou, né? exato, exato. Então, assim, é legal esse comentário dela para falar que o pessoal tem preconceito quando você fala de ansiolítico antidepressivo. E deixar claro que, assim, eu não sou psiquiatra, a doutora Laura também. Nós não estamos usando um ansiolítico para tratar uma depressão, nós não temos capacidade Não. técnica de tratar a depressão. E As na grande doses são maioria das até vezes, diferentes. exatamente, na grande maioria das vezes, tanto as classes de remédio que a gente usa mais habitualmente, e em especial as doses que a gente prescreve, não são as doses para tratar um quadro de depressão. O que a gente está Exatamente. utilizando é um antidepressivo para tratar um quadro de dor e, na melhor das hipóteses, para estabilizar um quadro de uma depressão, entre aspas, transitória em virtude da dor. Porque você está com É, aquela dor o dia inteiro, você fica deprimido. Não é que você tem depressão, doença. Você está deprimido porque exatamente. você está abalado, agredido, É, fragilizado. você tem até uma redução, né, dos hormônios, dos neurotransmissores, na verdade, na serotonina, na noradrenalina, um paciente com dor crônica e que pode induzir a um quadro depressivo. Mas é como o doutor André falou, a nossa intenção é melhorar a dor. Vai melhorar um pouco o emocional e por isso a gente tem que saber um pouquinho das medicações para saber qual escolher. Por exemplo, é um paciente que não quer acordar de manhã, é um paciente que não tem ânimo para acordar. Poxa, a duloxetina pela manhã vai muito bem para dar esse up, entendeu? E E você acha que a duloxetina, os duals, a duloxetina e a venlafaxina, basicamente, você acha que elas vieram para dar uma desbancada na fluoxetina, na paroxetina e nos outros que agem só na serotonina? Você acha que é uma classe que está predominando? O que você tem feito na é, prática? eu tenho utilizado o dual, porque na verdade, para dor crônica, fluoxetina, por exemplo, não tem uma evidência muito alta, entendeu? Já os duais, eles estão vindo com umas evidências muito boas, É verdade. mas principalmente o paciente que você viu que não. Você começou a dose, óbvio, né? Não vai com 30 miligramas de duloxetina achar que vai mudar muita coisa. Sim, Mas é sempre uma dose inicial que eu costumo falar. Eu sempre costumo começar com dosezinha baixa, ver se dá efeito colateral. Não deu, deu uma semana, 10 dias, aumenta a dose. Vai para dose de 60. Aí você já começa a entrar em dose de tratamento de dor. E daí você sim, vai aumentando. Achou que o paciente está muito depressivo, que ele tá, mesmo assim, tá lá sozinho, isolado e tudo mais, não quer fazer nada, cara, manda pro psiquiatra. Não vai ficar você cuidando de tudo sozinho. Dor crônica é tratamento multiprofissional, é multidisciplinar. Então, assim, vai chegar no ponto que você vai precisar de um colega para te ajudar, né? sim, E o paciente exatamente. vai se beneficiar disso. Não, porque eu até pergunto, porque tipo, antigamente a gente prescrevia muita
fluoxetina quando era uma vez É. ao dia, e paroxetina quando era de 12 em 12 horas para estabilizar o humor e tratar a ansiedade. Mas mesmo nos pacientes que já estavam acostumados com esse, eu tenho trocado para duloxetina pela venlafaxina e realmente o resultado é melhor. Na Por outro dor lado, eu ele é também, melhor, viu, na André? dor, exato, eu também tenho percebido isso. E tem mais evidência nos artigos também, eu acho isso super interessante. E, e também concordo com você que tipo, a amitriptilina não perde espaço, ainda mais para os quadros centrais, cefaleia. Não, Eu acho dores super interessante. neuropáticas, entendeu? Assim, eu acho que difícil, viu? Difícil. Herpes zoster, neuralgia pós-herpética, por exemplo. Tem efeito muito Sim. legal a amitriptilina. Acho A que não perde, amitriptilina não. vai bem na neurologia pós-herpética? Vai, como início de tratamento, sim. Vai E muito bem. os adesivos de Restiva também mudaram um pouco da realidade, né? O alívio local é grande, né? Foi muito bom É, isso. Para a neurologia pós-herpética, é muito bom. é legal você ter falado disso. Lembrando, o Restiva, para quem não sabe, né, para quem não conhece, é um opioide forte chamado buprenorfina. E você coloca ele uma vez na semana e tem que ficar trocando ele semanalmente, né? É um adesivo, pessoal, que você É coloca. um adesivo, você não ingere, não tem nada de medicação para você ingerir. Então, ele é uma medicação bem legal no tratamento de dor crônica, em termos de uso de opioide. Age em vários receptores, inclusive em um deles chamado NMDA, que é, para quem não sabe, é específico de dor neuropática, é um dos receptores para dor neuropática. Então, assim, tem uma ação em dor neuropática bem interessante, o Restiva. É, e ele veio desbancar um pouquinho o uso de opioides de curto tempo de ação, né? Por exemplo, muitas vezes, antigamente, antes de ter essas medicações, ficava usando morfina, mesmo em dor crônica, como eu falei, a cada 4 horas, e o paciente usando, meses e meses e meses, né? Chama Restiva, Josiane. Restiva. Então, assim, realmente, o Restiva na dor crônica tem feito bastante diferença, não só em paciente oncológico. E o valor dele não é muito alto, né? Ele é acessível, sim. É mais acessível. E, inclusive, a gente usa ele também para desmame de opioides. A paciente entrou com dependência de algum opioide, por exemplo, morfina, homoxicodona, Ó, entendeu? A Mari Esteva colocou assim, ó. Restiva me deu muito vômito e morfina também, exatamente. Então, assim, eu É, vou usar o seu exemplo de novo, porque, assim, o tratamento da dor crônica, muitas vezes, é tentativa e erro. Você tem exatamente. pacientes que, quando você tem essas medicações que agem no sistema nervoso central e a gente pensando que o neurônio é que diferencia eu e a doutora Laura, eu sou homem, ela é mulher, tudo bem, mas nós somos 99,9% igual. É o neurônio que faz eu ser André e ela ser Laura, o resto é igual. Grosseiramente falando, obviamente. Como ela age no neurônio, no sistema nervoso central, varia muito de indivíduo para indivíduo. Então, tem É. indivíduos que podem tomar dimorfo e não tem efeito colateral nenhum, tem outros que vomitam por dias. Então, por isso que é importante, primeiro, você entender, às vezes eu falo muito isso, por exemplo, assim, me dê uma margem de erro como profissional. Você não pode vir aqui queixar do negócio, querer que eu dê um remédio. Às vezes eu não vou resolver, às vezes eu vou errar mesmo. A E Lara não vai é ficar errar, brava. né, André? Igual você falou, ainda mais na Eu não vou dor, acertar. Exatamente. Aí ainda mais em dor, você tem que voltar para mim e falar, doutor, André, foi péssimo essa medicação para mim. Eu não gostei. Tudo bem, a gente troca, a gente vai acertar, a gente vai aumentar a dose, a gente vai entrar com um protetor gástrico associado. Mas vocês têm que dar, do mesmo jeito que a dor de vocês é crônica e está há anos com isso, você tem que entender que, às vezes, em 15, 20 minutos, a gente não vai conseguir resolver o problema por um todo. Você precisa me dar essa margem de paciência para a gente ir adequando a coisa de uma maneira e essa adequada. questão de efeitos colaterais não é só com relação ao opioide, é em relação a todas as medicações. Isso é Então, assim, importante. sempre eu converso com o paciente, olha, tal medicação a gente está introduzindo agora. Então, ela pode te dar isso, isso, isso. Estou entrando com dose baixa para ver se você vai se adaptar, ok? Daqui a pouco a gente aumenta se você não tiver nada. Seja opioide, não seja opioide. E vômito, alteração de ritmo intestinal com constipação, são assim queixas muito frequentes de efeito E, colateral não, relacionado ao e opioide. assim, eu acho que uma coisa que é importante frisar, assim, vocês têm que confiar no profissional que vocês vão. E se vocês Exatamente. tiverem dúvida, vocês têm que perguntarem para o médico. Eu vou dar um Exatamente. exemplo que o pessoal não entende, que é muito comum. O pessoal vai lá ler a bula. Gente, bula não foi feita para esclarecer paciente nem para ensinar médico.
O médico ele tem uma disciplina que chama farmacologia, em que ele aprende que droga, que efeito colateral dá. Se você perguntar para mim assim, não, claro que pode, o dimorfo, a morfina pode dar depressão respiratória e óbito, mas eu estou dizendo assim, de uma maneira geral, se você perguntar para mim assim, André, o que que a morfina dá de efeito colateral? Eu falo assim, vai dar enjoo, vai ficar enjoado até o remédio fazer efeito, quando fizer efeito a dor vai embora. Da constipação e muitas vezes da náusea. É isso que dá basicamente. Para o homem é péssimo. O homem, pô, o cara não quer ficar constipado. O intestino do homem funciona regularmente. A mulher ela já é meio constipada, então esse efeito colateral ele é menos evidente na mulher, mas o homem não tolera essa medicação, por exemplo. Se você for ler a bula do Dimorphin, que eu falaria para o meu paciente, vai dar náusea e constipação, tem milhões de coisas. Por quê? Porque a bula ela não é feita para proteger o paciente nem para orientar o paciente. Ela é feita para defender a indústria farmacêutica. Então, você vai fazer um estudo, você tem que testar ele em 10 mil pessoas. Dessas 10 mil pessoas, um infartou. Mas ele não infartou por causa do remédio, ele infartou porque teve um trombo. Mas vai estar lá, risco de infarto agudo do miocárdio. Teve um que teve dor de cabeça intensa, mas ele não teve dor de cabeça por causa do remédio, dor de cabeça porque ele brigou com a mulher dele naquele dia à tarde. Teve uma discussão horrível. Lá vai estar escrito risco de cefaleia severa. Então, gente, se vocês têm dúvida em relação aos efeitos colaterais, pergunte para o seu médico, ele vai te dar quais são os efeitos colaterais que a gente realmente vê em cada medicação. Exato. Ler a bula, muitas vezes vocês vão estar se desinformando, porque vocês vão estar lendo o termo de uso da Apple. Aquilo é o termo de uso da Apple para a Apple não ser processada. Não é para orientar o paciente. Não é isso, Laura? É bem isso mesmo. E às vezes podem acontecer alguns efeitos colaterais que não são tão frequentes e que a gente não vai ficar lembrando de falar isso em consulta. Sentiu qualquer coisa diferente, eu já vi alterações visuais por causa de medicação, entendeu? Comenta, o médico vai atrás, ele vai lembrar qual foi a última medicação que ele mexeu, ele vai lá ver se pode ter sido disso ou não. Às vezes a gente tem que pesquisar, mas a gente não vai pesquisar na bula. Se eu tiver uma dúvida de interação medicamentosa, ver o que eu não vou entrar no Google e colocar o remédio tal pode tomar com tal. Não, eu vou procurar um artigo do remédio, eu vou no livro, ver qual é aquela medicação, a classe do remédio. É mais profundo do que você ler a bula. Então, essa dica é importante. Laurinha, eu tenho duas notícias. Uma que falta 5 minutos, então está acabando. A gente tem que deixar o pessoal com gostinho de quero mais. Né? E agradecer sua presença. Eu tinha deixado anotado aqui, mas graças a Deus não deu tempo. Mas eu já vou deixar um convite, se você aceitar. Vamos marcar para falar de canabidiol, que é uma medicação que também é utilizada para dor crônica, entre outras coisas. É um assunto ótimo. Vamos falar isso com a Catarina. O que você acha? Vamos, tá crescendo. Não, deixa ela fora. Ela está muito na mídia, meu. Deixa ela lá, deixa ela fora da mídia. Fala para trabalhar um pouco, meu. Só a gente trabalha, ela só fica lá, só contando dinheiro. Não, eu acho ótimo, na verdade. Mas assim, a gente tem usado bastante. A gente não eu, mas assim, o pessoal tem prescrito bastante. Eu uso como paciente para melhorar meu sono. Inclusive, a doutora Laura e a doutora Catarina que prescreveram, meu sono está outro. E eu acho que valeria a pena a gente sentar para conversar e tirar as dúvidas do pessoal em relação ao canabidiol, os avanços que tem aparecido. E que a gente tem utilizado bastante também como poupador de opioide. Então. No tratamento de dor. Então vamos deixar um pré-convite aí para a gente marcar uma data. Convite seu está sempre aceito. Obrigado. Para ir cantar também, porque, nossa, você cozinha bem, hein? Ah, não conta, porque aí todo mundo quer vir. Rapaz. É só gente muito escolhida que a gente tá. E isso daí é verdade para vocês. Vocês sabem que eu sou muito família, né? Eu tenho esse jeito assim, mas eu sou muito família. Assim. E a casa da gente é um templo, né? A gente realmente só traz na casa da gente as pessoas que a gente considera muito especial. Não dá. Você pode levar qualquer coisa para jantar fora, pode levar qualquer pessoa para fazer um almoço de negócio, mas para sua casa você tem que trazer realmente pessoas que fazem a diferença na sua vida. Pessoal, é o seguinte, a live vai ficar gravada, fica gravada na minha página, fica gravada na página da doutora Laura também. Quem quiser seguir ela, qual que é o seu Instagram, Laura? dra.laurabarros. E o da Catarina? dra.catarinacoura, se eu não me engano. Exatamente, eu também achei possível. Pessoal, entra lá. Outra coisa, quem tiver dúvida, pode deixar pergunta na live ou manda para mim ou para a doutora Laura por direct, que a gente sempre promete que a gente responde todas. Mas, pessoal, às vezes demora. Às vezes são muitas, a gente não consegue responder todas a tempo.
Pô, André, mas você falou que ia responder e não respondeu a minha. Manda de novo. Mas não é Calma, brigando. Falou, às André, vezes você a não gente respondeu. passa É, e não vê. mas a gente vai tentar responder todo mundo que quiser mandar pergunta aí no privado, certo? Isso mesmo, isso mesmo. André, brigadão, viu? Obrigada pelo Imagina, é um convite. prazer. Imagina, é um prazer. Estamos aí. Amanhã estou indo com a Catarina para Exato. Belo Belo Horizonte. Horizonte, né? Belo Horizonte, a gente vai dar aula na sexta. A Catarina vai dar, acho que de percutâneo, eu vou dar de eletrodo em placa. Sábado tem cadáver Beleza. leve, sábado à noite nós estamos aí. Aí você fica responsável por tudo. Então, É pessoal, quem tiver isso aí. qualquer problema, você liga para a doutora Laura, que eu não vou estar aqui, né? Ela resolve. Ela resolve. Tá certo? Isso aí, André. Um Muito beijão bom. enorme Gente, um aí, beijão, viu? obrigado pela presença. Laurinha, obrigado, foi um prazer. A gente vai marcar do Canabidiol aí para janeiro, para o final de janeiro, certo? Fechou? Fechou, então tá bom. Tchau, tchau. Boa Valeu, noite, tchau, tchau. gente. Beijão, Tchau, beijão. Tchau, tchau. gente. Tchau, obrigado, obrigado.